Aí, mais uma vez, bem-vindo à nossa aula de Um com Deus. Eu espero que você esteja não somente aprendendo o conteúdo, mas está praticando. No livro de Tiago, capítulo 1, Deus diz que não adianta você só ouvir, você tem que praticar. Na semana passada nós falamos sobre treinar, praticar a consciência da presença de Deus. Como diz o Salmo 89, verso 15, feliz é aquele que aprende a louvar a Deus, aquela parte de elogio, e a andar na luz da sua presença. Eu espero que essa semana você tenha conseguido isso aí. Inclusive, eu vou sugerir que você passe, se você faz parte de um pequeno grupo de estudo, né, de discussão, que você mande um zap lá para o seu líder, falando de uma ocasião onde você sentiu essa semana que Deus realmente falou com você, esteve com você, interveio por você, tá bom? Faça isso para alegrar o coração lá do seu líder. Hoje nós queremos falar, ainda nessa parte, nós estamos naquela parte da união de pensamento. Lembre-se que nesse estudo nós vamos falar de unir 4 áreas de nossa vida com Deus. E a primeira é a união de espírito, que é justamente a salvação, é como o Espírito de Deus entra no nosso espírito. A segunda parte é a parte da união de pensamento. Como é que nós unimos os nossos pensamentos a Deus e os pensamentos de Deus aos nossos? E é isso que nós queremos continuar hoje. Semana passada falamos da consciência da presença de Deus a cada instante. Deus quer que você esteja a par, esteja consciente da presença dele constantemente. E hoje nós vamos falar sobre meditação. O que é meditação? No Velho Testamento aparece várias vezes esse termo meditar, principalmente nos Salmos. E, inclusive, no Salmo 1, olha só o que Deus diz aqui. Salmo 1. Olha só, feliz é aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores ou zombadores. Ao contrário, tem a sua satisfação na lei do Senhor e na sua lei medita dia e de noite. Olha, feliz. Depois ele vai falar das bênçãos que vem com isso daí. E da prosperidade e todas essas outras coisas que vêm junto com a meditação. Mas vamos começar com o que significa meditar. Meditar, essa palavra meditar, na língua original, significa ruminar. Você sabe o que é ruminar? Ruminar é o processo de digestão que alguns animais têm, o mais famoso deles sendo o boi, que tem, as pessoas dizem 4 estômagos, mas na verdade são 4 compartimentos do mesmo estômago. E funciona mais ou menos assim. Você já notou que boi, você já andou, já ficou olhando o boi não para de mastigar. Quer dizer, algumas pessoas também não param de mastigar, mas não é porque ruminam. O boi é porque tem um processo chamado ruminação, onde ele come aquele capim, que se eu e você comêssemos aquele capim, nós íamos era morrer ali de falta de nutrição. Mas o boi come aquele capim e ele mastiga, e junto com a saliva, finalmente ele engole. Não demora muito, ele está comendo mais capim, mas aquele capim desceu para o primeiro estômago dele e ele vai fazer uma regurgitação, ele vai como se fosse um pequeno vômito, meio chato esse termo, mas assim, ele dá uma voltada, uma embrulhada. E aquele capim agora todo triturado, já agora colocado com os ácidos do estômago, volta para a boca dele. E ele mastiga de novo, aí cria coragem e engole de novo, ele engole.
E agora, aquela primeira parte, ela já passa para o segundo, ela já está pequena, menor, e ela passa para o segundo estômago, o segundo compartimento do estômago. A primeira parte fica no primeiro, tá? Aquilo que está mais grosso, aquele que foi mais recente. E esse processo se repete 3 vezes até entrar no quarto compartimento do estômago, o quarto estômago, e dali então já vai para os intestinos, onde vai ser extraído todas as vitaminas e toda aquela nutrição. E você vê que então, com esse processo, com uma coisa que para nós não vai nos nutrir, porque nosso sistema de digestão não consegue esmiuçar e extrair tudo que tem ali no capim, com esse processo, o boi engorda, o boi fica sadio com mero capim. Por quê? Por causa desse processo. E que tritura, tira tudo que presta, tudo que é nutrição ele tira. Então, essa repetição da mastigação, do engolimento, de engolir, de repetir de novo, mastigar, isso é chamado de ruminação. E essa palavra meditar, na Bíblia, significa justamente ruminar. Pegar a palavra de Deus e mastigar, e mastigar, e mastigar. E a Bíblia diz que a palavra de Deus, essa palavra que nós temos na Bíblia, que primeiro que ela é inspirada, ela foi soprada por Deus, os homens escreveram, mas foi Deus que ditou o conteúdo. E que essa palavra inspirada por Deus, ela é útil para nos fazer crescer, para nos ensinar sobre Deus, para nós conhecermos mais e mais a Deus, para nos corrigir quando estamos errados. Mas a Bíblia diz que essa palavra, na verdade, é a comida do Espírito. O seu espírito tem que comer, assim como o seu corpo tem que comer. E nesse processo, então, nós precisamos pegar essa palavra aqui e colocar ela para dentro do nosso espírito, dentro da nossa alma. É assim que nós alimentamos nossa alma. 1 Pedro, capítulo 1, versos 25, até o capítulo 2, verso 2, ele fala sobre isso. Ele fala que nós devemos desejar essa palavra, ele chama de leite. Ele chama de leite, nós precisamos desejar isso, nós precisamos querer isso, se nós vamos realmente crescer e nos tornarmos mais e mais como o nosso Senhor Jesus. Também no livro de Hebreus, capítulo 5, verso 12, ali, o escritor de Hebreus, ele dá uma chamada lá no povo a quem ele escrevia, porque ele diz assim, vocês, por essas épocas da vida de vocês, do tempo que vocês têm com Deus, vocês já deviam estar comendo comida sólida, bife, coisa mais sólida. E eu ainda preciso estar dando leite para vocês, porque vocês não cresceram, vocês ainda são bebês. Então, o que nós entendemos aqui é que justamente o processo pelo qual nós tomamos aqui essa palavra, que às vezes parece até um pouco chata, né? Tem muitas pessoas que tentaram começar a ler a Bíblia e antes de chegar no meio desistem porque é um negócio meio chato, mas porque é tipo o capim. Isso aqui você tem que usar o processo de meditação para ela realmente valer para a sua vida. Aí sim você vai ver a nutrição que Deus nos dá à nossa alma e ao nosso espírito através dessa palavra. Hoje se fala muito em meditação e a maior parte da meditação que se fala, que você vê na mídia, é o que nós chamamos de meditação oriental, ou seja, que tenta esvaziar completamente a mente de qualquer pensamento. Tá? Eu pessoalmente acho um pouco perigoso, porque quando você esvazia totalmente sua mente, você abre espaço para vozes inimigas também poderem falar com você. Esse processo de meditação bíblica, não é esvaziar, é encher.
encher a sua vida com essa palavra, encher primeiro a sua mente, através, né, da nossa boca, da alma, boca do Espírito, que são os nossos olhos, nossos ouvidos, e você então enche ali a sua mente e dali ele digere, inclusive enquanto você dorme, o seu Espírito está agindo sobre esta palavra. E esse processo de meditação, na verdade, é uma das bênçãos que você recebeu quando você aceitou Jesus como seu Senhor. Quando o Espírito entrou em você, a Bíblia nos ensina que você recebeu uma unção especial do Espírito que ajuda você a entender a palavra de Deus. É interessante que quando Jesus ressuscitou dos mortos, naquele primeiro dia, a Bíblia diz que perto de uma cidadezinha de Emaús, 2 discípulos iam andando e Jesus do nada apareceu com eles, só que eles não sabiam que era Jesus. Que ele já estava no seu corpo glorificado, então ele tinha semelhanças, mas não parecia o mesmo Jesus que tinha sido crucificado, porque ele estava em estado perfeito, né, sem nenhuma ruga, nenhuma dificuldade de saúde, sem nenhuma mancha no seu corpo, o corpo perfeito, como um dia nós vamos ter também, a Bíblia ensina. E então eles iam andando e de repente eles estavam tristes e Jesus perguntou deles, eles não sabiam que era Jesus, disse assim: vocês estão falando de quê? Aí eles ficaram meio chateados. Só você que não está sabendo da história, que mataram Jesus, e a gente era seguidor dele. E ele começou, a Bíblia diz que ele começou a abrir os olhos dele para eles entenderem as Escrituras, do Velho Testamento inclusive, para eles entenderem todas aquelas profecias. E depois que Jesus desapareceu, eles disseram: puxa vida, a gente começou a desconfiar quando nossos olhos começaram a se abrir para entendermos as Escrituras. Então, isso acontece, 1 Coríntios capítulo 2, versos 11 a 14, de 11 a 14, diz assim: pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem? A não ser o Espírito do homem que nele está. Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Agora, onde é que está esse Espírito? Onde está o Espírito de Deus? Sim, está lá no alto céu, está com o Pai, está com o Filho, mas está com você também. A não ser, olha só, ninguém pode conhecer também os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos um espírito do mundo, mas um espírito que veio de Deus. E aí ele continua dizendo: nós podemos então entender essa palavra de Deus. Deus é um dos dons. Deus te dá essa capacidade de entender, de interpretar as Escrituras. Por isso que nós cremos que a palavra de Deus, a Bíblia, é a única fé, a única regra de fé e prática para nós. Isso aqui é a nossa Constituição, é o nosso estatuto, o estatuto da nossa vida. E o que nós queremos conhecer profundamente, e Deus vai nos ajudando a entender e a aplicar essa palavra em diferentes aspectos da nossa vida. O problema é que muitas vezes o Filho de Deus, olha, ele não coloca essa palavra na sua cabeça. E se não colocar capim dentro da boca do boi, se o boi não comer, não vai funcionar. Por mais que o sistema digestivo dele seja um sistema incrivelmente perfeito para fazer a ruminação, se não houver capim, não vai acontecer nada. E assim também, muitas vezes, os filhos de Deus faltam encher as suas vidas com essa palavra. Aliás, que é uma curiosidade, se você depois quiser comparar, tem um estudo que eu faço comparando Efésios, anote aí, Efésios capítulo 5, tá? Começando do verso 18, estendendo até Efésios capítulo 6, ali pelos primeiros 4, 5 versículos, tá bom? Esse texto
Efésios 5:18. E ali ele diz assim, não enche o seu corpo com álcool, com vinho, com bebidas alcoólicas, porque isso vai dar a você vai ficar tonto, e você vai fazer besteira, e vai dar confusão. Enche a sua vida com a palavra de Deus, que vai dar paz, alegria, vai dar discernimento, vai dar sabedoria, vai dar muitas outras coisas que Deus promete através desse alimento. Então, mas interessante, ele ali, não vos encheis de vinho, mas vos encheis do Espírito. Olha só, enchimento do Espírito. Enchimento do Espírito. Mas no livro de Colossenses capítulo 3, começando no verso 16, você vê a mesma passagem, só que a primeira frase que o apóstolo Paulo escreve, ele não diz enchei-vos do Espírito, ele diz enchei-vos da palavra de Deus. Ou seja, a forma, o segredo de você se encher do Espírito realmente dominar a sua mente e fazer um efeito, é você encher a sua vida com essa palavra de Deus. Então, meditação é o processo pelo qual nós enchemos a nossa vida com a palavra de Deus. Em Romanos capítulo 12, verso 2, ele diz, e não se conforme, não se molde a esse mundo, ao jeito desse mundo pensar, mas transforme o seu pensamento pela palavra de Deus. Então, esse processo de Deus mudar o nosso pensamento através dessa palavra que ele tem preservado. Por mais que reis e mais reis tentaram destruir essa palavra, Deus prometeu que ninguém ia tirar, nem Jota nem tio, não ia tirar nenhuma partezinha da palavra enquanto Jesus não voltasse. Essa palavra permanece e Deus tem preservado para que eu e você tenhamos direto dele esse acesso. É interessante ainda, no livro de Provérbios, olha só, Provérbios capítulo 2, olha só como a minha Bíblia está toda marcada, né? A sua Bíblia também não tenha medo, não tenha pena de você, quando você entender alguma coisa, quando Deus te chamar a atenção, de você fazer uma marcação ali, colocar umas palavrinhas. Inclusive eu tenho uma outra Bíblia com uma margem mais larga, eu gosto mais ainda, porque tem mais espaço para você escrever. Isso aqui é onde Deus fala com você, e você faz as suas anotações, que justamente faz parte disso que nós estamos falando hoje, de meditar na palavra de Deus. Mas no capítulo 2 de Provérbios, ele diz assim, meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração. Como é que você guarda a palavra no seu coração? Você vai já ver, decor, saber decor, saber decoração, memorizar. Se você guardar as minhas palavras no seu coração e os meus mandamentos, e der ouvido à sabedoria, que está aqui dentro, e inclinar o teu coração para discernimento, e clamar por entendimento e por discernimento, você gritar bem alto, e procurar sabedoria como quem procura prata, e buscar como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é o temor ao Senhor e achará conhecimento de Deus. Você vai conhecer Deus. E você se lembra lá em João capítulo 17, verso 3? Você pode dizer esse versículo comigo? Vê se você decorou mesmo, se você memorizou. Tá? E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Olha só, conhecer Deus, ele diz, aí você vai conhecer, você vai criar, e lembre-se que esse conhecer é esse relacionamento, você vai ter um relacionamento cada vez mais íntimo com Deus. Então, veja só, Deus quer que você permeie, enche, sature a sua vida com essa palavra, porque isso aqui são os pensamentos de Deus. E quando você pensa com esses pensamentos, quando esses pensamentos renovam e são a base do seu raciocínio, das suas decisões, você não vai cometer erros. Porque os pensamentos de Deus são perfeitos, e agora você vai estar usando essa base do Senhor para fazer as suas decisões. Por isso que Deus promete
prosperidade. Por exemplo, olha só, naquele salmo que nós lemos, Salmo 1, ele diz assim, deixa eu ler mais um pouquinho do salmo, só para animar seu coração e você realmente se decidir a meditar. Olha só o que diz. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem imita a conduta dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores ou zombadores. Ao contrário, tem alegria na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha só o que diz. Pois essa pessoa será como uma árvore plantada à beira de águas correntes, que dá o seu fruto na estação própria, no tempo certo. Suas folhas não murcham. E tudo o que fizer prosperará. Eu gosto dessa parte aí do versículo. E tudo quanto fizer prosperará. Tem pessoas, inclusive evangélicas, que andam orando pela prosperidade, fazendo votos pela prosperidade, mas na verdade você vai descobrir que Deus promete prosperidade para aqueles que meditam na sua palavra. Então, vamos lá? Vamos aprender a meditar? No seu livrinho, né, que você baixou aí, se não baixou, por favor, baixe. Na página 35, nós temos alguns versículos que falam de promessas que Deus faz para quem medita. E olha só, eu vou deixar você procurar isso e descobrir as promessas que Deus faz, mas tem um aqui, você vai ter mais experiência, mais esperteza num bom sentido, mais você vai ficar mais ligado, ser mais sábio nesse sentido do que o idoso. Quando você é jovem ainda, você já pode ter a sabedoria dos anciões. Quando você medita na palavra de Deus. E tem um monte de outros versículos aí que te prometem a prosperidade, promete paz e muitas outras coisas. Só no Salmo 119 tem umas 50 promessas para quem medita na palavra de Deus. Então vamos aprender a meditar. A meditação, eu gosto de dividir em cinco elementos, 5 passos da meditação. Então você pode seguir aqui na sua mão esses 5 passos. O primeiro passo é você entender a passagem. Você tem que entender o que você está lendo. Você não sabe ler, então você tem que pegar uma Bíblia gravada. Alguém tem que ler para você, porque você tem que entender. Se não houver um entendimento, você não vai conseguir fazer nada com aquilo. Aquilo nada vale para você. Então a primeira coisa, você tem que entender a passagem. Você tem que entender se tem palavras que você não sabe o significado, você precisa procurar no dicionário ou perguntar de alguém. Mas você precisa entender as palavras em si, a gramática daquele versículo. Você precisa entender o que aquele versículo, aquela passagem está dizendo. Então, entender a passagem. Segundo, memorizar. Lembra-se que eu li agora há pouco em Provérbios capítulo 2? Que guarda no seu coração, decoração, memorizar, saber. Deus nos ensina que nós precisamos memorizar, porque assim, essa palavra que a gente memoriza, ela está dentro da nossa mente. E mesmo à noite, enquanto o seu corpo dorme, o seu espírito e a sua mente, a sua alma, ela está ali ruminando. É tipo, você sabe que o boi, até quando ele está descansando, ele está ali mastigando. E assim também, o seu espírito, a sua alma, vai estar mastigando aquilo que você colocou. Mesmo ao dormir. Às vezes, a minha experiência é que às vezes eu acordo, e a Bíblia diz que isso é um resultado, de você saturar a sua vida com a palavra de Deus. Às vezes você acorda com uma música, com umas letras incríveis, uma música que você nunca ouviu antes. São músicas, muitas vezes, que seu espírito compõe enquanto você dorme. Às vezes, de manhã, você acorda com o pulo do gato, com a solução daquele problema que Deus te dá através dessa escritura. Deus é um Deus, essa palavra ela é muito prática, ela ajuda você a tomar decisões diárias na sua vida. Então, segundo, é memorizar a palavra de Deus. Então vamos lá. Primeiro, entender a palavra. Segundo, memorizar ou decorar a palavra de Deus. Terceiro, descobrir a lição. Sempre que Deus fala,
Ele está nos instruindo. A Bíblia diz que essa palavra foi dada para a nossa instrução. Ela é apta, ela é boa para nos instruir. Então, uma das coisas que aqui como eu li em Provérbios, ele diz, nós precisamos, na hora que nós vamos sentar para meditar, eu sempre começo assim, Deus me ensine alguma coisa. Me ensine, me mostre o que você quer de mim, ensine a tua palavra. Eu estou sentado aqui como aluno. A Bíblia diz que feliz a pessoa, no livro de Provérbios, capítulo 8, feliz é aquele que todo dia vai esperar Deus falar com ele. Então você pode pedir para Deus ensinar você. E Deus ensina, ali naquele Provérbios capítulo 2, ele diz, Deus dá da boca dele para o teu ouvido. Ele fala para você, ele instrui você através da sua palavra. E uma das coisas boas, porque assim, existem muitas vozes, não é mesmo? Que pode estar falando aqui na sua mente. Pode ser a sua própria mente que está falando e botando ideia na sua cabeça. Pode ser a fala de outra pessoa que está botando ideia na sua cabeça. Pode ter fala, inclusive, do inimigo, de Satanás, que pode botar ideias na sua cabeça. A Bíblia fala sobre isso. Mas quando nós buscamos nossos pensamentos aqui, esses aqui, nós temos garantia de que elas vêm de Deus. Hoje, num mundo onde muitos evangélicos falam de profecias que tiveram a palavra do Senhor, gente, a gente tem que ter um cuidado, porque tudo tem que conferir com isso aqui. Deus deixou essa palavra escrita para a gente ter algo sólido pelo qual nós podemos medir todos os nossos pensamentos e nossas decisões. Deus, então, ele diz a terceira coisa, você precisa aprender a lição. Qual é a lição? Deus, o que você está me ensinando aqui? O que você quer de mim? O que você está querendo? E em cima dessa lição, você vai tomar uma decisão. Né? Geralmente essa lição é de ser ou não ser mais, ser menos, fazer ou não fazer, fazer mais, fazer menos. Deus sempre vai nos ensinar na lição e em cima daquilo nós precisamos tomar decisões, que é justamente o que Deus diz em Tiago capítulo 1, olha só, verso 25. Mas, aliás, vamos ler a partir do verso 22. Ele diz, sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante ao homem que olha o seu rosto no espelho e logo vai embora. Aí está lá aquela mancha de chocolate, aquele negócio que pendurou aqui, você vai embora, esquece, todo mundo vê, menos você. E ele diz assim, mas, então, aquele que ouve a palavra e não põe em prática, é semelhante ao homem que olha o seu rosto no espelho e vai embora e deixa como está. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, a palavra de Deus, que traz liberdade e persevera nessa prática. Então, é um hábito que a gente cria, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz em tudo o que fizer. E Deus quer que você seja feliz e próspero em tudo que você faz. Esse é o desejo de Deus para nós. Elemento número 4, ou passo número 4, então, agora tomar uma decisão em cima disso que Deus falou para você naquela passagem. Tomar uma decisão, fazer uma decisão. E, por último, Deus quer que a gente compartilhe essas coisas com Ele. É um bate-papo com Deus, é uma conversa. Deus, a Bíblia diz, no início, antes do pecado, Ele vinha todas as tardes conversar com Adão e Eva. No livro de Salmo, capítulo 4, verso 4 a 8, ele diz, inclusive, no verso 4, ele diz assim, olha, quando você for dormir, deita ali um pouquinho. Fica calado, deixa Deus falar com você um pouco. E assim, então, Deus vai compartilhar com você informações e você compartilha com Ele também. Você conversa com Ele, você compartilha a sua decisão. Deus, olha, eu entendi hoje que você me mostrou que aquilo que eu estou fazendo, aquilo é desonesto. Eu quero corrigir isso. Me ajude, Senhor.
Minha decisão é tentar melhorar isso aí, corrigir isso aí. Talvez Deus fale com você naquela passagem que você tem que se irritar menos. E de repente você, Deus, me ajude a ter mais paciência, a me irritar menos, a contar de 1 a 10 antes de eu espoletar, antes de eu dar uma resposta. Tá? Então são cinco passos que Deus nos dá e estão aí no seu e-book, tá? Que você baixou. Então vamos lá, só revisando, diga comigo. O primeiro é entender a passagem. O segundo passo, memorizar. O terceiro, tirar a lição, ver qual é a lição. O quarto passo, tomar uma decisão em cima daquela lição. E, finalmente, corresponder a Deus, compartilhar essa decisão sua com Deus. Então, nós vamos agora, nessa próxima parte, nós vamos tentar fazer uma pequena meditação só para a gente treinar, tá bom? Porque aí, nos seus exercícios da semana, você vai estar fazendo essas meditações, tá? Você cada dia vai tentar fazer uma meditação, inclusive na página 40, tem um guia, né, para você escrever aqui a passagem, escrever alguma palavra que você não entendeu, o significado. Depois, quando você memorizar, você pode até escrever de cabeça né, de memória esse versículo e anotar aqui, eu decidi, vai fazer essa decisão e compartilhar com Deus. Numa pequena oração, numa prece de agradecimento a Deus, de conversa com Deus. E aqui também tem, por exemplo, na página 37, você tem algumas passagens, dependendo do problema que você está enfrentando na sua vida, tem algumas passagens sugeridas para você treinar e você meditar e ver o que Deus está falando sobre aquilo ali. Em épocas de ansiedade, o livro de Salmos é cheio de passagens que ajudam a aquietar o nosso coração, a tirar a ansiedade, o pânico dos nossos corações. Então, nós vamos tentar uma passagem, tá bom? Se você tiver Bíblia, pega a sua Bíblia e abra ao livro de 2 Timóteo, que fica no Novo Testamento. 2 Timóteo. Capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Vamos dizer que isso aí é a passagem que nós vamos usar para meditarmos hoje, tá bom? Então, você senta, antes de começar o processo, Deus me ensine alguma coisa, me mostre a verdade que nessa passagem, me ajude a aprender o que tu queres de mim. Me ensine, Senhor. E Deus disse que Ele vai te ensinar. Deus faz isso. É o que Ele prometeu lá em Provérbios capítulo 2. Você busca, Ele vai te ensinar. E tem coisas que não vêm no mesmo dia. Às vezes Deus vai dar resposta meses depois, semanas depois, dias depois. É Deus que... Mas vai estar ali. E Deus, Ele responde. Ele responde. Eu sempre gosto daquela passagem de Daniel, onde Gabriel vem com ele respondendo a pergunta que ele havia feito para Deus. Ele diz, no momento que você orou, Deus imediatamente me mandou com essa resposta. Só que depois nós descobrimos que teve uma demora porque Satanás tentou atrapalhar. Satanás tentou atrapalhar a vinda dele para chegar em Daniel com aquela mensagem. E vamos lá então. Nessa parte, vamos primeiro ler. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra.
Então, número 1, nós precisamos entender esse versículo. Vamos olhar aqui algumas palavras. Vamos olhar. Tem alguma palavra aí que você não sabe? Toda escritura. Escritura se refere ao quê? Passagem da Bíblia. Todas, tá? Novo Testamento, Velho Testamento, tudo é incluído nas escrituras. É inspirado. O que é inspirado? Inspirado. A gente fala inspirado quando a gente pensa em poetas, ou quando a pessoa fala bonito, diz, tá inspirado. Às vezes a pessoa, né, faz uma declaração de amor, inspirado. Esse inspirado aqui, ele significa que Deus soprou, porque assim, as palavras elas vêm com a nossa respiração, né? A nossa mente cria, mas é o nosso pulmão, a nossa traqueia que expulsa, né, através da nossa boca, que movimenta esse ar de diferentes formas e forma os diferentes sons. Então é através dessa respiração que nós comunicamos. E a Bíblia diz que então Deus, com a sua respiração, ele falou essas coisas. Então isso é justamente inspirado. Inspirada significa que foi sussurrado, foi falado, veio da boca de Deus. Toda escritura é inspirada por Deus. Vamos ver outra palavra aqui. O útil, acho que você já sabe, para o ensino, para a repreensão, você já sabe, né? Repreensão, dá uma chamada em você, né? Fazer uma repreensão. Para correção, qual é a diferença entre repreensão e correção? Repreensão acho que é meio mais brava, é mais assim o dedo no seu nariz. Correção para mim, você tá andando aqui no caminho, mas você corrige um pouco. Tipo o GPS, né? Você está indo aqui, aí você dobra errado, aí o GPS começa a gritar com você, não é isso? Para você voltar, dobrar, ir mais adiante, ele ajuda você a voltar a se colocar nos trilhos, correção, de corrigir, do correto, e para a instrução na justiça. O que é justiça? Você sabe? Geralmente, quando a gente pensa em justiça, eu vou procurar meus direitos, eu vou na justiça. Justiça, na Bíblia, às vezes tem esse sentido de julgamento, mas, em geral, ele fala de correto, de ser correto. Então, instrução em viver correto. Justiça então diz aqui, é útil para a instrução em como viver correto. Para que o homem de Deus, quem é o homem de Deus? É o pastor? É o padre? O homem de Deus é você. Aqui o homem se refere a ambos os sexos, é o ser humano. O ser humano que é de Deus. Então, para que o ser humano que é de Deus, que é você, né? Você que tomou essa decisão, se tornou um filho de Deus, seja apto. O que é apto? Esteja, pronto. Esteja, pronto. Para o quê? E plenamente, um copo pleno de água é quando ele está até em cima, né? Não é aquele que está pela metade. E plenamente preparado para a boa obra, para fazer, para viver uma vida fazendo o bem e fazendo a missão para o qual Deus nos chamou. Então, isso aí deu para entender o versículo. Vamos agora memorizar o versículo. Aí você tem que repetir várias vezes. Talvez você memoriza escrevendo, talvez você memoriza visualizando aquele versículo. Eu não sei qual é a forma que você memoriza, mas uma das coisas é certa. Quando eu entendi isso aqui, eu tinha uns 25 anos, eu estava fazendo meu doutorado, olha para mim. E eu fui, quando era criança, eu memorizava muitas escrituras. Aí eu decidi, quando eu entendi isso aqui, eu resolvi um dia que eu ia começar a memorizar as escrituras. Eu passei 1 hora para memorizar um versículozinho.
Eu não acreditei que minha memória, que eu tinha tão boa na minha infância, eu tinha perdido. Agora eu trabalhava a parte de lógica, de pesquisa, de escrita, mas não sabia mais memorizar. Mas eu insisti, eu memorizei e continuei lutando, e dentro de um mês a minha memória já estava zero bala, minha memória voltou. A memória é algo que você trabalha, isso aliás, melhora a sua mente, inclusive. Eu tenho a história de uma irmã de São Paulo, interior de São Paulo, que os médicos disseram, por causa de um AVC que ela teve, que ela nunca mais ia recuperar a mente dela. E ela não conseguia nem falar, ela ficou muito estranho. Mas ela acreditou. E ela começou a memorizar as escrituras. E sabe uma coisa? A última vez que eu a vi, ela tinha uns 84, 85 anos. E olha, mente brilhante. Deus recuperou a mente dela através desse processo. Então a memorização é muito importante. Memorize esse versículo. Isso é importante porque aí você vai ter o dia todo. Então, você vai repetir até conseguir memorizar, e essa capacidade vai melhorar cada vez mais. Agora vamos à terceira parte. Descobrir a lição. O que Deus está tentando dizer aqui para mim nesse versículo? O que Deus está tentando dizer para você? Pensa aí. Olha, para mim, uma lição que eu tirei aqui é que Deus quer que eu medite na palavra dele todo dia. Deus quer que eu me dedique a isso, que isso se torne um hábito na minha vida, que eu institua isso como parte dos meus hábitos. É uma lição. Que mais? Talvez outra lição é que eu não estou me sentindo capacitado para alguma coisa. Mas que se eu buscar essa palavra de Deus, ele vai me capacitar plenamente em saber o que fazer diante das diversas situações. Talvez uma outra lição, olha, se toda escritura é inspirada, eu vou começar todo dia tentar ler um pouquinho da palavra de Deus. Eu não sei qual é a lição que Deus deu para você, mas ele falou com você. Se você perguntou, ele deu para você. E em cima disso, vamos dizer que eu decidi que todo dia eu vou tentar botar um pouquinho dessa palavra de Deus na minha vida. Talvez eu marque, olha, eu vou tirar 10 minutos. Minha decisão. A minha decisão é o seguinte: todo dia eu vou pegar 10 minutos para memorizar, para pensar no versículo, para ver como aquilo aplica na minha vida. Todo dia, eu quero, a partir de hoje, pegar 10 minutos, ou talvez 15 minutos. Você vê aí, né? Você tem que tomar uma decisão. E aí, em seguida, você compartilha com Deus. Você diz: Deus, olha, eu entendi aqui que a tua palavra é muito importante, e eu quero fazer um compromisso. Eu quero, todo dia, eu quero passar de 10 a 15 minutos memorizando, tentando entender aquele versículo, conversando contigo sobre esse versículo, meditando nesse versículo, memorizando esse versículo. Aí, você já tomou uma decisão e agora você compartilhou a sua decisão com Deus. Essa semana, as nossas tarefas, justamente, eu quero que pelo menos 5 vezes, para criar o hábito, né? 5 vezes você pode até fazer cópias daqui, né? Você pode imprimir várias vezes esse capítulo, da página 40, ou então você mesmo escreve ali, é bem fácil, porque o processo de meditação são só aqueles 5 passos, revisa comigo, que primeiro entender, depois memorizar isso aí, ver a lição, tirar a lição, tomar uma decisão em cima daquela lição e falar com Deus, compartilhar com Deus. Então, essa semana eu quero que você tente. Você diz: mas onde é que eu vou
começar? Olha, tem vários textos que você pode usar, tem as sugeridas ali aqui na página 37. Se você não tiver mais nenhuma, vá para, por exemplo, o livro de João. O livro de João, primeiro capítulo. O primeiro João, que fica no finalzinho da Bíblia. O primeiro capítulo também começa por ali. Às vezes, quando eu vou meditar, eu não estou com nenhum problema sério assim, o que eu faço? Eu pego um livro da Bíblia e começo a ler. Aí quando de repente Deus, olha, se você, fale comigo, me ensina alguma coisa, eu começo a ler. De repente, do nada, um daqueles textos, um versículo dali, uma partezinha daquela parte que eu estou lendo, ela chega lá, ela parece que pula da página, ela vem assim, cara, é isso aí, é Deus falando comigo. Entendeu? Foi Deus falando ali comigo. Então, ali eu paro naquele versículo. Hoje de manhã mesmo, Deus mostrou um versículo, eu digo, cara, é isso. E eu comecei a estudar sobre aquele versículo, comecei a pensar e a orar e memorizei o versículo e olha só, já foi uma boa meditação, algo que vai fazer uma diferença no meu dia e na minha vida. E que você faça isso também, olha, faça, porque cada vez mais no início é um pouco mais difícil, mas vai ficando mais fácil e você vai ver como Deus abre a sua mente. A Bíblia diz, na luz dele, e ele te dá essa luz, nós temos luz. E a sua mente vai esclarecer, a sua vida vai ser diferente, suas decisões vão ser melhores. E tudo quanto fizer prosperará. Que Deus te abençoe, tá? Procure o seu pequeno grupo para discutir isso aí com o seu professor. Que Deus abençoe. Até a nossa próxima aula.